paz do Senhor, queridos amigos e irmãos que nos acompanham de perto e de longe, como vocês estão? Espero que tudo bem. Bem-vindos a mais um FamaCast Rede Farol. Nós estamos aqui todas as semanas comentando a lição da nossa revista Betel Dominical, Os Discípulos de Jesus Cristo. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 6, que é a lição que diz: oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Eu sou o pastor Mateus e você é nosso convidado de honra. Seja muito bem-vindo. Mas antes da gente começar aqui e eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria fazer uma pequena pausa para te dar um tempinho aí para você já se inscrever nesse canal, para você clicar no gostei, vai lá nos comentários, me conta de onde você está assistindo a gente. E quando você faz isso, eu quero que você entenda que você está nos ajudando muito como canal. Porque todas as vezes que você faz isso, o YouTube entende que isso aqui é importante, que esse podcast ele é relevante. Então ele vai estar indicando esse episódio para mais gente. E assim você vai estar contribuindo conosco e nos ajudando a espalhar a palavra de Deus para a edificação da igreja. Amém? Envie aí para os seus amigos e tamo junto. E vamos lá. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com ele, que já é conhecido de todos, pastor Cleosmar Júnior, nosso amigo, conteudista da Rede Farol, tem somado grandemente aqui na igreja Adefama Sede, né? Amém. E é um irmãozão aí para todas as horas. Pastor Cleosmar, deixa seu alô aí, pessoal. Pastor Mateus, a paz do Senhor, Lucas Teodoro, os demais, é uma alegria poder aqui mais uma vez poder contribuir e também aprender com vocês. Vai ser um tempo muito precioso. Maravilha. Nós estamos aqui também com ele, que também é conteudista da Rede Farol, Lucas Teodoro, evangelista Lucas Teodoro. O Lucas, amados, ele é um missionário urbano que Deus tem usado de uma maneira muito ímpar no Brasil, né? Nós temos o privilégio, né, de ter o Lucas como nosso irmão, como nosso amigo, como nosso companheiro, porque nós vemos que realmente Deus tem um chamado específico para ele. Lucas, ele, através do Aviva, que é um movimento que nasceu na evangelização dentro das escolas, né, Lucas? Eu lembro de ver você lá dentro do seu colégio, criando um movimento, e esse movimento foi tomando proporções. Hoje o Lucas, ele viaja ao Brasil com uma equipe de jovens que entenderam que tem uma missão, né, Lucas? Fala um pouquinho mais sobre você, se apresenta aí, deixa seu alô pro Meus pessoal. irmãos, a paz do Senhor, pastor Mateus, pastor Cleosmar, uma honra estar aqui junto com vocês, nessa mesa, nesse tempo precioso. Muito prazer, sou o Lucas Teodoro e hoje nós estamos pregando o evangelho pelo Brasil, pelas nações, investindo principalmente no meio estudantil, no meio acadêmico, e a nossa base é a palavra de Deus. E é muito bom poder estar aqui hoje junto com vocês, falando desse tema tão importante que é a oração, e é justamente isso que nos move. Glória a Deus, bênção. Amados, então, para a gente começar, eu queria fazer menção aqui do texto de referência que o nosso comentarista da revista, o pastor Eliel Araújo, ele que é pastor-presidente na Assembleia de Deus lá no Mato Grosso do Sul, Assembleia de Deus Madureira, ele faz menção do texto que está lá em Mateus 6, versos 5 até o 9. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então o verso 9 aí ele vai continuar, que é o modelo de oração que ele ensina aos discípulos, né? Que é o Pai Nosso. Amados, então, partindo do pressuposto que tem gente que está nos acompanhando que está iniciando na fé,
que está chegando agora, novos convertidos. Graças a Deus nós temos visto, através não só do movimento da nossa igreja local, mas das igrejas que a gente acompanha, trabalho do Lucas, das universidades, muitas pessoas têm rendido o coração a Cristo. Então, algumas doutrinas que para quem cresceu na igreja é básica, elas precisam ser explicadas novamente. E oração é uma delas. O que é a oração? Né? Assim, pra gente explicar o beabá bem mastigadinho, o que seria a oração? Quer começar, Lucas? Pode começar, pastor. Oração é muito mais do que apenas falar com Deus, né? Como é um jargão muito popular. Uhum. Oração é estreitar a comunhão com Deus, estreitar a intimidade com o Pai, porque dentro da oração nós alcançamos, né, maior refrigério, maior consolo. É através da oração que conseguimos, né, lograr aí alcançar respostas, direcionamentos, comunhão, desabafo com o próprio Deus e outras mais ramificações. É por isso que a Bíblia, Jesus nos ensina na Bíblia, está escrito em Mateus capítulo 6, né? Em um dos versos que quando nós orarmos ao Senhor, Mateus 6,6, entrarmos no nosso aposento, no secreto, falar com o Pai, que lá está no secreto, né? Então, com certeza, a oração ela não é apenas um aconselhamento para assim fazer, mas é uma prática que deve ser estabelecida cotidianamente, né, de forma muito severa, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não só em questões de âmbitos terrenais, mas também, principalmente, na comunhão vertical entre o homem e Deus. Então, a oração, tem até um certo autor que diz que quando tem muita oração, tem muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, a oração ela é indispensável para quem deseja conhecer a Deus de fato. Maravilha. Eu acredito que a oração, mais do que simplesmente um sentimento nosso, deve ser, na verdade, o nosso estilo de vida. Sabe, eu acredito que essa é a forma como hoje Deus ele olha para nós e ele espera de nós, filhos que se conectem verdadeiramente com o Pai. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus em diversos pontos de seu ministério, de sua caminhada. Ele deixa a multidão e ele vai para locais isolados simplesmente para orar. Né? Às vezes eu fico imaginando, será que se a gente estivesse diante de uma grande multidão, será que a gente estaria com essa disposição de deixar aquela multidão para sair para um canto isolado simplesmente para orar? E nós vemos Jesus nos dando esse ensinamento, sabe? De que a conexão com o Pai vale mais do que a multidão. A conexão com o Pai vale mais do que os aplausos terrenos. A conexão com o Pai vale mais do que tudo. Então, a verdade é que a nossa vida aqui é passageira. Nossos dias aqui são passageiros. Nós estamos caminhando para uma eternidade. Então, se nós automaticamente não temos uma vida de oração, significa que o nosso coração não está na eternidade. Então, eu acredito que a oração ela deve ser o nosso estilo de vida. Assim como o pastor Cleusmar falou, é a nossa conexão com o Pai. É a gente ouvir a vontade dele antes de ouvir a nossa própria vontade. Mas sabe o que eu entendo também, pastor Mateus? Que a oração não é simplesmente a gente falar com Deus. Né? A gente só chega lá e joga tudo pra cima de Deus. Mas é a gente parar pra ouvi-lo. Exato. É a gente entender que é um diálogo. Da mesma forma como eu tô aqui conversando com você, eu estou falando contigo, mas eu também estou parando pra te ouvir. Então, uma vida de oração representa isso, a nossa comunhão com Deus. Sim. Quando você falou de oração como estilo de vida, eu até tinha separado um texto aqui que eu acho ele muito interessante, que é a respeito de Neemias, naquela ocasião, quando ele recebe a notícia que o templo havia sido destruído, e ele era o copeiro do rei, né? Aqui já estava no Império Persa, né? Persa?
acredito, Medo-Persa, me fugiu agora a datação, mas ele recebe, na época do governo do rei imperador Artaxerxes, essa notícia e fica muito contristado. E ele, que era copeiro do rei, trabalhava diretamente com o rei, a partir do verso 2 do livro de Neemias, capítulo 2, vai dizer assim, o rei vira para ele e diz, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse o rei, que me pedes agora? E que é o pulo do gato, ó? Verso 4. Disse o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aqui a ideia que o texto traz pra gente não é que ele saiu e se retirou para orar. Mas Neemias, ele tinha um estilo de vida de oração contínua, sem cessar. Então a ideia que dá aqui é que ele estava tão conectado com o Pai, que naquele momento que assim, o que você me pede agora? Ele, com poucos segundos, ele elevou a mente ao Pai e orou, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria aqui agora para eu poder pedir com sabedoria aquilo que é a sua vontade. Né? Então, eu imagino essa cena. E ele disse ao rei, se é do agrado do rei que o teu servo ache mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então veja que um exemplo de alguém que estava conectado, né? Mas o exemplo maior que nós temos é Cristo, né? Que é o cara que estava, como diz o Guilherme de Carvalho, o pastor Guilherme de Carvalho, Jesus é o cara que estava no 220, 24/7. Ele nunca saiu da conexão, né? Então, é realmente algo assim que nós devemos perseguir, né? O que nós devemos buscar. E que não é algo intuitivo do ser humano, né? Não é algo intuitivo, é algo que requer esforço mesmo, disciplina. E é por isso que é chamado de uma disciplina espiritual, né? Disciplina é algo que você tem que se forçar ali para estar fazendo todos os dias. Com certeza. E quando a gente olha assim, que a gente entende que eu devo, que eu preciso, que tem que ser um estilo de vida, né, do cristão, tem como falar assim, tem oração errada? Tem um jeito certo? Eu tenho um modelo de oração assim que eu posso fazer a Deus? Como que funciona isso assim? Olha, partindo do princípio da retomada aqui com o nosso Lucas Teodoro mencionou sobre a prática de Jesus como exemplo, né, que também está até mencionado em Lucas, seu xará, capítulo 5, e o verso 16, se não estiver enganado, que diz que Jesus se retirava para lugares desertos e ali orava. Então, nós compreendemos que essa oração, ela possui uma forma estrutural para a qual alcance, né, esse retorno da parte de Deus, no sentido não de que ele vai responder tudo que nós queremos, mas um feedback, um respaldo espiritual, né? Porque assim como outras práticas cristãs, quando a oração não é feita da forma a qual o próprio Deus recebe e agrada, né, ele pode também rejeitar, como nós temos alguns exemplos bíblicos, né, de alguns clamores que foram feitos a Deus, mas que esses clamores estavam vazios de si, apenas palavras, o coração não estava, né? Então não tem como, por exemplo, eu orar a Deus cometendo faltas morais que ferem as suas leis e princípios e exigir que Deus faça alguma coisa ou que ele nos respalde em alguma ação. Então, semana passada, vou fazer um parêntese aqui, semana passada nós estávamos falando sobre o jejum, né? E aí o Paulo Renato estava aqui. Aí ele comentou de um caso que ele viu de uma mulher que ela estava fazendo uma campanha de oração e jejum pro marido e irmã divorciar dela para ela poder casar com ele. Então acho que esse é um exemplo claro de uma oração que, né? Gritante. Com certeza. Então, mais uma das partes mais principais, creio eu, da oração, nessa estrutura,
É claro que não serão as palavras-chave, como alguns ensinam por aí, alguns gurus, né? Se você usar essas palavras-chave lá na sua oração, você vai abrir os 7 cadeados lá do céu, você vai abrir mais não sei o que do celestial e vai ter uma transformação na sua vida. Não, não. Na verdade, tudo se move pelo coração sincero e reto voltado para Deus. Mas que seria essa estrutura? Seria reconhecer quem é Deus. Eu acho que é do topo da pirâmide, reconhecer quem nós somos e quem é Deus, entender que a oração nos faz entender, em outras palavras, que somos dependentes de Deus. Até porque quem não é dependente de Deus, de fato, não ora. Confia na sua própria força e não na vontade do Pai. Né? A estrutura da oração também é composta pelo prazer de estar com Deus. Então eu conheço a Deus e também agora eu tenho o prazer de estar com Deus. Então, nós não devemos ser movidos apenas por sentimento. Eu sei que para muitos é um desafio orar. Até porque alguns deduzem que não tem tempo. Não, na verdade não é falta de tempo, é falta de interesse ou de disciplina. Prioridade, né? Com certeza. Então, eu oro porque eu sei quem é Deus. Eu oro porque eu tenho prazer de estar com Deus. Né? Eu tenho confiança em me abrir com Deus. E é nesse âmbito da comunhão. Essa forma estrutural é reconhecer a grandeza de Deus, a sua soberania, compreender que, como Paulo diz, né, eu sei em quem eu tenho crido, ou seja, eu sei porque eu estou na oração, eu sei o que está acontecendo ali. Essa estrutura, ou parte dela que estou aqui mencionando, não está relacionada a palavras bonitas ou felizes, mas, de fato, com um coração voltado com prazer para quem está do outro lado. Para poder trocar esta comunhão. Então, com certeza, o próprio Jesus nos ensina, né, na oração que temos como praxe, que até deu um gatilho aí na leitura bíblica que você leu, pastor Mateus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, é uma questão estrutural, é uma oração que quando nós olhamos e estudamos ela, não é que nós devemos repeti-la vírgula por vírgula, ou acento por acento. Mas o que Jesus colocou ali nesse modelo? Qual é a estrutura? Né? Ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a pequenez da humanidade, né? O prazer, o reconhecimento, o arrependimento dos pecados, se humilhar diante de Deus, né? Como diz o próprio apóstolo Tiago, né? E se nós nos humilhamos diante do Senhor, ele de fato... ele recai com respaldo sobre nós. Então, com certeza, eu acho que esse aqui é um dos gatilhos que eu posso mencionar nesses rápidos minutos para entendermos um pouco mais. Maravilha. É só fazer um parênteses. Eu tinha um material já a respeito dessa oração do Pai Nosso. Eu tinha anotado aqui algumas coisas que eu acho interessante passar rapidinho. A respeito da estrutura da oração do Pai Nosso. Primeiro, ela começa mostrando a quem a oração tem que ser endereçada. É a Deus, ao nosso Pai que estás nos céus. Não é aos anjos, não há outros mediadores, não aos santos, né? Então, a oração ela precisa ser endereçada a Deus. Ela é uma conversa com Deus. Segundo, os 3 primeiros pedidos são relativos ao nome de Deus, o seu reino e a sua vontade. Né? Você vê que lindo. É a gente colocar realmente o reino à frente das nossas necessidades. Não que elas não importem. Deus se alegra que nós levemos a Ele as nossas necessidades. Mas Ele se alegra muito mais de um coração que está olhando para o reino de Deus acima de si mesmo. Né? Agostinho vai falar que só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Os habitantes da cidade de Deus e os habitantes das cidades dos homens. E os habitantes da cidade de Deus são movidos por um amor a Deus acima de si mesmos. E eu acho que essa oração reflete muito isso. Aí terceiro, depois fala que nós somos instruídos a pedir por nós mesmos, por pão, por perdão, por proteção. E mais uma vez, não é errado levar, mas até esses pedidos, eles parecem ser de ordem espiritual. Né? Com certeza. Parecem ser pedidos de ordem espiritual. E no final, ele fala, Deus, faça tudo isso. Por quê? Porque o Senhor é o Rei, porque o Senhor é o poderoso, e que no final, toda a glória seja dada ao Senhor. Então isso expressa uma disposição de coração. Quando a gente fala que essa é uma estrutura, que essa é um modelo de coração que a gente precisa imitar, né? Com certeza. Uma coisa também que eu acho importante falar é que não é
não é errado, irmão, levar as suas aflições diante de Deus, aquilo que você precisa, materialmente, né? Porque a gente precisa de coisas, né? A gente precisa, quem tem filho, precisa sustentar os filhos, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa dessas coisas. Tem momentos que a gente fica, né, que a gente se vê apertado. E a oração é a nossa válvula de escape, principalmente nós que somos homens. Lucas ainda não casou, nós estamos procurando uma esposa pro Lucas, tá? Se você quer enviar o seu currículo, o processo seletivo ponto de corte é alto. Faça o currículo, coloque a oração em cima desse currículo e manda pra cá. Tô brincando. Mas quando a gente casa, eu fiz 3 anos de casado agora, o pastor Cleosmar já é casado há quase 11 anos. Quase 11 anos. A responsabilidade em cima do homem, nessas questões, ela é muito grande, tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. E aí, nesses momentos, a gente vê que é importante a gente levar essas aflições, essas petições a Deus em oração, mas nunca como Tiago repreende, né? Ele fala, vocês pedem e não recebem. Eu até já abri aqui Tiago 4:3, porque vocês pedem mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres, né? Então, eu acho que é importante deixar isso claro também, né, para as pessoas, né? A respeito disso, pastor Mateus, quando o Tiago ele fala sobre isso, sobre vocês pedem mal, eu acredito que tem muito a ver também. Eu acredito que tem muito a ver também com a intenção do nosso coração a orar. Porque bora lá, sempre. É o modelo que Jesus ele nos ensina, que é a oração do Pai Nosso, que você detalhou também. Eu acredito que Jesus ele é um grande exemplo de oração, de vida de oração, né? Tanto é que quando a gente olha para os discípulos, nós vemos os discípulos muito interessados no estilo de vida de oração que Jesus levava. Tanto é que a gente vê eles fazendo muitas perguntas para Jesus. Senhor, nos ensine a orar, nos ensine a orar. Eu fico imaginando quando Pedro, Tiago e João subiram com Jesus lá para aquele monte da transfiguração. Eu imagino como que estava a cabeça deles, né? A empolgação deles de a gente vai ver ele no secreto. Nós veremos o estilo de vida dele de oração. Mas quando Jesus ele ensina o modelo, quando ele traz essa estrutura, né? Assim como o pastor Cleosmar falou, a estrutura do Pai Nosso, nós vemos ali um detalhe. Senhor, perdoe as nossas ofensas. Aí nós vemos aqui um detalhe. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então tem muito a ver com a nossa intenção a orar. Com a nossa ação também a orar. Como que tem sido o nosso estilo de vida diante dele? Como tem sido as nossas ações? Nós queremos perdão, mas nós estamos perdoando. Então, eu acredito que a gente precisa orar assim, vivendo um estilo de vida que glorifica. Maravilha. Então nós teremos respaldo para falar. Eu me recordo de um trecho da história, né? De uns nossos reformadores, de um escocês chamado John Knox, que passou por meses trancado em um porão, algemado, num porão de um navio, na verdade, ali próximo a uns dejetos humanos, sem a luz do sol, por cerca de 9 meses. As correntes nos pés e nas mãos eram curtas e ele não conseguia nem se esticar. E depois de 9 meses ele conseguiu ser liberto. E ele teve problemas de saúde gravíssimos com isso. Não conseguia ficar mais ereto com o seu corpo. Mas certa feita a Escócia estava em guerra com a Inglaterra. E um dia foi mencionado isso pela rainha da Inglaterra na época, que disse: olha, eu não temo o exército da Escócia. Eu temo a oração de John Knox. Então, eu acredito que, infelizmente, nós temos muitos modelos e exemplos de histórias contemporâneas, outras um pouco mais antigas, outras até mesmo bíblicas, do efeito que traz a vida de oração. Nós nos entristecemos porque, quando nós olhamos para hoje, temos tantas coisas com facilidade no nosso meio que parece que rouba, né, a verdadeira disciplina, vontade de orar. Trabalhos da igreja, no modo geral, global,
o que tem mais dificuldade de agregar pessoas é o trabalho de oração. Nós temos uma vida tão corrida, levantamos já pensando na conta para pagar, na correria, na agenda para cumprir, aquela coisa toda, tem que almoçar e voltar, ou nem vou almoçar, meu dia foi muito corrido. E nós vamos trocando a ferramenta da oração por coisas terrenais que não substitui e tampouco traz o efeito eficaz da oração. E algo diz isso, né? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Spurgeon, ele falava assim, quando ele tinha um dia muito atarefado, agora eu não vou saber, eu já vi essa frase atribuída a Spurgeon e a Lutero, não sei quem falou e se alguém falou mesmo, mas é uma frase que eu achei bacana. Diz que quando ele tinha um dia assim muito atarefado, ele falava assim, nossa, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso gastar pelo menos as primeiras 3 horas do dia orando. Uau. Então, pra você ver a prioridade, né? Pastor Closmar, fantástico. E assim, pegando o gancho, Deus tem falado muito comigo ultimamente a respeito disso, sabe? A respeito de uma disposição de coração que agrada a Deus. Por quê? Nós 3 aqui, hoje vivemos integralmente do ministério. Vivemos integralmente o ministério. E muitas vezes eu me vi em pequenas crises, e eu dou graças a Deus pelas minhas crises, porque todas me fizeram crescer muito. E pensar o seguinte, Senhor, eu trabalho tanto na igreja, mas será que eu estou sendo igreja? Será que eu estou realmente... Será que eu estou com o coração no lugar certo? Eu vejo o homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, Davi, e que deve ter ensinado muito bem seu filho, porque Salomão, que é o filho dele, foi o homem que mais escreveu sobre o coração na palavra de Deus. Quando ele chega lá no finalzinho do Salmo 139, ele fala, Senhor, sonda o meu coração e me conhece. E se existe nele algum caminho mau, guia-me pelo caminho da vida. Então ele conhecia o coração dele, ele sabia que o coração dele precisava ser sondado constantemente. E aí eu tô nesse processo ainda, sabe, ruminando algumas coisas. E quanto mais eu me entrego nessas disciplinas espirituais da oração, a gente falou aqui que o Lucas pontuou muito bem que muito da oração não é simplesmente falar para Deus, mas falar com Deus, é ouvir Ele também. E é no diálogo que a gente se conhece. E qual que é a nossa missão aqui na Terra, se não essa? Se não conhecer Deus cada vez mais. Né? E à medida que a gente vai conhecendo Deus cada vez mais, e Ele vai forjando o caráter de Cristo em nós, vocês vão perceber que, se vocês assistiram o podcast passado, esse, o próximo, eu tô ruminando muito essas coisas, porque isso tá muito dentro de mim, ultimamente. Mas a gente é arrancado para fora de nós. A gente deixa de ser ensimesmado. Isso muda a nossa oração. Sabe? Quando eu olho ali pro fruto do Espírito, nada é pessoal ali, Lucas. É tudo... O fruto do Espírito, ele é coletivo, ele é pra coletividade. A mansidão é pra mim ser manso com meu irmão. Entendeu? A paz é pra mim ter paz com o meu irmão. A longanimidade é pra eu ser longânimo com o meu irmão. Então o fruto do Espírito ele é pra coletividade. Então à medida que você vai orando, assim, você vai ouvindo Deus, você vai falando com Deus, o caráter de Cristo vai sendo gerado em você, você é arrancado pra fora de você, você deixa de ser uma pessoa em si mesmada. Porque assim como o nosso Deus é comunidade, e tá numa relação perfeita de serviço um pro outro, né? O filho servindo o pai servindo o espírito e eles estão nessa relação de troca perfeita. Nós somos chamados para participar desse relacionamento de troca perfeita com Deus e com nossos irmãos. Isso muda a nossa oração. Eu vi a minha oração mudar quando eu comecei a meditar mais nessas coisas, sabe? Então, assim, é algo que eu acho surpreendente, né? E aí você coloca, igual o senhor falou hoje, você coloca como uma prioridade. Tem dia que eu tô assim, tem tanta coisa que eu dou graças a Deus que aqui na nossa igreja nós temos uma torre de oração. Quantas e quantas vezes no meio da tarde, eu assim, como diz minha mãe, esbaforido, né, com coisas e responsabilidade, tem um negócio que não depende de mim, que eu tô esperando. Eu falo assim, eu tenho que dar uma corridinha ali.
Eu sei que é o que eu vou fazer, vou dar uma corridinha ali. Pastor Cleosmar Júnior tem um livro, O Início da Jornada. Princípio da Jornada. O Princípio da Jornada. Ele me presenteou com esse livro e eu comi ele rapidão. Tem um momento lá que o senhor fala do refúgio, onde o senhor era? Debaixo de uma árvore? Pé de manga. É debaixo de um pé de manga. E não é sobre ter um lugar específico, mas é bom quando a gente tem, mas o lugar é a oração, né? Quando a gente se vê em momentos assim que tem hora que você sente a necessidade. Você ora por necessidade, você fala assim, não tem como, eu preciso parar o que eu tô fazendo e orar, e me derramar diante de Deus. E eu acho isso tão bonito, né? Eu acho tão bonito assim. Amém. Eu sei que eu ainda não sou o homem que eu quero ser. Mas quando a gente olha pra trás, essa vida de buscar a santidade é tão bom a gente ver que nós estamos caminhando, sabe? E isso não é mérito nosso, eu sei que não é meu, eu sei que não é. Porque eu conheço meus pecados, eu conheço meu coração e eu sou ciente dos meus pecados ocultos, aqueles que só acontecem no meu coração. E sei que tem uns que eu também nem tomo consciência. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, eu sei que não é mérito, né? Mas realmente é uma vida de dependência, né? É uma vida de dependência, vai gerando isso na gente. Esse capítulo do livro, O Pé de Manga, para quem entendam, quando nós lemos a história de Daniel e Bernabé quando eles vieram ao Brasil, e eu pude conhecer Belém umas 2, 3 vezes, em homenagem a Paula Nascimento aqui também. Homenagem a Paulinha. E conheci ali a Estação das Docas, a escadinha que eles desembarcaram, e a praça, eu acho que é 15 de novembro, Praça da República. E ali tem um banco, lá tem um memorial, um banco de praça, onde sentaram, fizeram a primeira oração em solo brasileiro. E tinha um pé de manga, ou a manga... Caraca, arrepiei. A manga foi a primeira refeição deles no Brasil, uma manga verde. Então eles olharam para cima, tinha manga lá, eles pegaram, comeram essa manga nessa praça, nesse banco, e de lá Deus foi cuidando do resto. E aí eu estava vivendo uma fase muito delicada, né? Rogando a Deus por algumas mudanças de chave no ministério que estava iniciando há alguns anos atrás. E eu fui visitar uma família que morava numa fazenda na beira de um brejo. Agora é uma homenagem ao Lucas, ao Matheus e Emanuel, aqui nos bastidores. E é um lugar bem simples, sabe? E era na beira de um brejo e eu tava assim, visitando com ordem do ofício, mas também com o coração muito quebrado por algumas situações. E eu olhei no quintal desses irmãos e tinha um pé de manga lá, uma areia branca em volta e um pé de manga bem grande. E eu lembrei da experiência no Belém. E eu lembrei da história e eu adotei aquele pé de manga e disse para aquele casal na hora do almoço, olha, se eu puder, eu posso vir aqui alguns dias pela noite, fazer umas orações aqui, uma mini vigília aqui debaixo desse pé de manga, tem que ser debaixo desse pé de manga. Eu não quero na sua sala, não quero no seu quarto, na área, eu quero naquela areia branca debaixo desse pé de manga. Claro, pastor, por favor, fique à vontade. E então eu iniciei alguns propósitos mais pesados, ainda mais na oração, naquele pé de manga. Claro que não é o pé de manga que tinha um poder para tudo, obviamente. Mas esse capítulo do livro é para simbolizar que todos nós devemos ter um refúgio secreto, né? Um refúgio secreto, seja em qualquer lugar, ou momento, para a gente poder estar sós com Deus. Alguém gosta de subir no monte, outro vai para viajar, outro gosta de dirigir na estrada e na direção, tá ali falando com Deus. Enfim, há suas multiformas. Ainda que o próprio profeta escreve, Isaías, né? Deus falando, e a sua casa será chamada casa de oração. Mas em fato é que todos nós devemos ter um pé de manga na oração. Um refúgio secreto, um ambiente, um espaço isolado para que você e Deus. Porque nesse momento isolado, por que Jesus se isolava? Eu ficava me perguntando. Por que ele se isolava? Ele era talvez orgulhoso, porque só a oração dele era mais bonita e a mais top, e ninguém podia pegar a senha da chave virada? Não. Mas porque certamente as pessoas se escandalizariam pelo seu rasgar diante de Deus. Estar sozinho, você vai se despir totalmente. Oração em secreto, né? Você vai se humilhar a tal ponto de que ninguém vai conseguir compreender a dimensão que está a sua alma.
E é muito delicado você se despir perto de pessoas que não estão no mesmo propósito. Por mais que é amigo, por mais que é irmão de igreja, por mais que senta ao lado, por mais que trabalha junto, mas Deus não abre mão da particularidade com cada um. Não. Temos oração em comunidade, todo mundo reunidos por um propósito, isso é fundamental. Mas também não pode ser substituído pela particularidade. Com certeza. Então, a partir de hoje, para quem ainda não sabia, tem um pé de manga que vai ser muito bom para você. Com certeza, com certeza. Quando a gente, assim como o pastor Mateus falou aqui logo no início do podcast, Mateus 6,6, quando Jesus ele nos instrui a entrar nesse lugar secreto, é justamente nisso. É no local onde apenas ele nos verá. É naquele local onde agora não tem mais multidão, é naquele local onde agora não tem mais outras vozes. Porque a verdade é que quando nós estamos tão imersos em outras vozes, a gente pode acabar se distraindo. Então, o que Jesus fala é: venha para esse retiro secreto, para esse local secreto onde é só eu e você e nada mais importa. Maravilhoso. Você me fez lembrar de um texto lá em João 1,48, quando Filipe fala para Natanael: encontramos o Cristo e tal. Natanael fala: de onde? Ele lá de Belém. Ele, pode alguma coisa boa vir de Belém? E aí ele vai dizer, quando ele encontra Jesus, ele diz: eis aí um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. Natanael fala: você me conhece? Ele diz: Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. A gente não sabe o que foi esse debaixo da figueira, né? A Bíblia não deixa claro. Mas muito provavelmente Natanael ele se viu em um momento de contrição secreta, ele e Deus, debaixo de uma figueira. E naquele momento, aquilo ali bastou para ele entender que era o Messias. Naquele momento, né, Natanael falou assim: você me viu debaixo da figueira, ninguém sabia. Eu não contei para ninguém. Ninguém viu. Era eu e Deus, né? Então, ele nos vê, né? Ele nos sonda em secreto e é fantástico. A gente poderia citar aqui vários exemplos maravilhosos de vida de oração. O pastor Cleosmar falou do John Knox. Eu acho que é impossível a gente passar sem pelo menos citar o George Miller. Foi conhecido como o pai dos órfãos na Inglaterra, que ao longo da vida ele cuidou mais de 10 mil órfãos. E ele nunca pediu contribuição. Os historiadores, né? Como é que fala quando a gente escreve os bibliográficos? Quem escreveu as bibliografias dele? Escritores. Os escritores eles dizem que ele alimentou mais de 10 mil órfãos ao longo da vida com orações. Tem até uma história famosa que é quando eles acordaram e não tinha comida pro café da manhã. Ele falou assim: leva todo mundo lá pro refeitório. Pegou todo mundo no refeitório e falou assim: joelha todo mundo, nós vamos orar. Estão orando, começaram a orar. 10 minutos, 15 minutos, passou um pouquinho. Bateu um padeiro, bateu na porta. Deus me incomodou, acordei de madrugada, eu não sei porquê, eu não sei nem se você tá precisando. Deus falou comigo, eu fiz pão a noite inteira. Eu trouxe aqui esse tanto de pão pra vocês. Passou outro pouquinho, bateram lá. Nós vimos que aqui é um orfanato e a gente tava levando um leite pra tal lugar, o carro quebrou. E o leite vai perder, então vamos dar o leite pra vocês. Então, assim, né? Inclusive, ele é um exemplo tão fantástico de oração que depois que ele faleceu, encontraram cadernos onde ele fazia a tabelinha assim, ó. Ele colocava o motivo da oração, a data que ele começou a orar e a data que a oração foi respondida. Uau. E contaram mais de 50 mil orações respondidas. Inclusive, algumas orações foram respondidas depois da morte dele. Eu tô até emocionando aqui. Ele orava pela conversão de um amigo que no funeral dele, os historiadores contam que esse amigo ele chegou no pé do caixão, ajoelhou e disse: eu não consigo mais resistir. O cara se converteu no velório do amigo. Deus continua respondendo às orações dos justos, dos seus santos, mesmo depois que ele os recolhe. Olha que coisa fantástica, cara. Glória a Deus. Fantástica, fantástica. Eu acredito, perdão, Mateus,
São essas experiências que nos fazem edificar ainda mais a nossa fé. Sim. E nos faz puxar ainda mais para esse caminho. Eu tenho 3 indicações muito rápidas que eu quero fazer para quem está nos ouvindo, talvez algum professor que vai extrair esse material, esse vídeo para agregar na sua aula. Primeiramente, é um clássico que você deve estudar com mais profundidade sobre o avivamento da Rua Azusa, Los Angeles. O William Seymour, né? Não vou contar tudo, mas é só um spoiler. Ele soube de um grande avivamento no país de Gales, que estava acontecendo na Europa, e ele, pela fé, escreveu uma carta para Evan Roberts, que era um grande homem que estava revolucionando o país de Gales. E, pela sua surpresa, ele recebeu uma carta devolutiva. Ele pediu algum tipo de conselho e orientação para que ele pudesse levar aquele avivamento para os Estados Unidos. E uma das frases que marca essa carta é o Evan Roberts devolvendo, dizendo: olha, reúna um povo que esteja disposto a fazer uma entrega total, ore e espere. E aí acontece o avivamento da Rua Azusa, que depois você vai lá, acessa a internet e vai conhecer. A segunda indicação de você ler a história e conhecer a história dos moravianos. Uma vigília de oração relógio que durou por mais de 100 anos, de forma ininterrupta, 24 horas por dia, sem feriados, sem folga, sem férias. Então, para quem não conhece, é uma história fenomenal que vai agregar muito na aula de hoje. E, por fim, é um livro antigo, mas lembrei lá de casa e trouxe para a indicação. Tem muitos exemplos. Para dar de presente. Eu nem citei quase nada porque o tempo nosso aqui é mais escasso. Mas vale a pena ter. É um livro antigo chamado Teologia Bíblica da Oração. Aqui ele traz todo um parâmetro das orações, desde os patriarcas até o tempo de Cristo, os apóstolos. Incrível. Essa questão da estrutura da oração, os formatos de cada um, né? E uma visão bem ampla da oração. Então, para quem tem interesse, é um material fenomenal que vai agregar aí para os seus conhecimentos com a aula de hoje sobre a oração. Maravilha. Amados, então caminhando já para o final, eu queria que o Lucas falasse um pouquinho agora sobre o Aviva, né? Sobre esse movimento que nasceu aí no coração de Deus e qual que é o papel da oração dentro das ações do Aviva e para o ministério, né? Para aquele que tá à frente, aqueles que têm chamado, qual que é o papel da oração na vida desses? Assim como o pastor Cleusmar, ele citou aqui o exemplo, né, daqueles jovens moravianos, né, lá da região da Alemanha. Eles montaram ali uma torre de oração que durou 100 anos. O que aconteceu ali no meio dos moravianos foi um dos maiores envios missionários da história da igreja. Né? Inclusive, existe aquela famosa história daqueles 2 jovens que se venderam como escravos para pregar o evangelho para escravos, jovens de 20 e poucos anos. Mas nós vemos que o que manteve todo esse mover de missões globais foi uma torre de oração. Eles oravam 24 horas por dia, eles oravam. Sabe, eu creio muito nisso. Pastor, eu creio muito que o Brasil é um celeiro de missionários para o mundo. Eu creio muito nisso. Eu creio que houve um tempo no século XIX, onde nós vimos a Inglaterra, né, os povos britânicos enviando missionários para o mundo inteiro. Nós vimos no século passado os Estados Unidos enviando missionários para o mundo inteiro. Nós cremos muito que no século XXI nós veremos o Brasil, a América do Sul enviando missionários para o mundo inteiro. Então, o Aviva nasceu há 3 anos atrás nessa visão. Hoje o Aviva é uma organização missionária. Nós temos vários braços de atuação, né? O Aviva School, nas escolas, em todo o Brasil e agora fora também. Nas universidades, o Aviva Universitário. Tem as missões que estão acontecendo. E qual que é o objetivo de tudo isso? Objetivo número 1, alcançar o perdido. Alcançar almas. E formar missionários, treinar missionários para o meio estudantil, para o meio acadêmico, para as nações, mas nada disso é sustentado sem uma vida de oração. A verdade é que uma das nossas condutas é a gente ora antes, durante e depois de tudo.
Uau. Sabe o que eu fiz, pastor? Sim. Eu criei um grupo no WhatsApp com as irmãs do coque mais diferenciadas do Brasil. Até encontrei umas delas aqui hoje, chegando na igreja. Por quê? Porque justamente é isso que nos sustenta. Amém. Sabe, quando a gente olha hoje pro meio estudantil, pro meio acadêmico do Brasil, a gente encontra sim muitas dificuldades. A gente encontra muitas barreiras que às vezes a gente olha e pensa, isso aqui é impossível. Mas em uma vida de oração, em uma posição onde Deus vai na nossa frente, nós confiamos 100% dele, nada é impossível. Nada. E nisso eu vejo a importância da igreja local. Como eu fico feliz, às vezes é difícil, não é fácil. Principalmente quando a gente fala das universidades federais do país. A gente está lá enfrentando aquela dificuldade, aquele problema. Aí o Bruno, aqui da igreja, na hora ele me manda uma foto no WhatsApp, eu vejo ele lá na torre de oração. Ele, Lucas, estamos aqui orando por isso. Vai acontecer, vai dar certo. Não abata o seu coração. Então, nós vemos a unidade da igreja em oração em um propósito. Sabe, a igreja brasileira hoje, pastor, a igreja brasileira hoje tem potencial para alcançar todas as nações. Nós temos As nossas igrejas nunca estiveram tão grandes, tão ricas, tão bem estruturadas no Brasil inteiro. Nós temos milhões de crentes. O que falta é uma vida de oração bem estabelecida. Porque quando nós paramos para ouvi-lo, aí sim nós entendemos o envio. Aí sim nós entendemos o direcionamento dele de prega o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, meu muito obrigado. Vocês se dispuseram a achar um tempinho na agenda aí para estar aqui somando com a gente. Foi muito enriquecedor, né, pessoalmente, e eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para você também, nosso irmão que nos acompanhou até aqui. Meu muito obrigado a você também. Como sempre, são vocês que nos motivam a continuar isso daqui. Eu sempre falo, né, que tem muita gente envolvida nisso daqui, né, que tá por trás das câmeras aí. E enquanto tiver uma pessoa, né, acompanhando, sendo edificado, tudo isso aqui vale a pena. Tudo isso aqui vale a pena. Espero que você também tenha sido enriquecido como eu fui. Eu espero que você, professor, tenha buscado aqui vários insights, né, vários exemplos para poder enriquecer sua aula de escola dominical. E você também que está buscando uma edificação no espírito, um discernimento maior acerca desse assunto, eu espero que também tenha sido uma bênção para você. Antes de ir embora, de falar tchau, eu queria te pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não deixou seu comentário, curtiu, enviou esse episódio para alguém, você faça isso agora, você vai estar nos ajudando e vai estar nos abençoando muito, assim como eu espero que você também tenha sido abençoado. O meu muito obrigado, fiquem conosco porque semana que vem tem mais, tem a lição de número 7. Até lá, tchau, tchau.